Boa noite, igreja. Que bom que você veio. Que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Queria convidar você a acalmar o seu coração, a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, ter um tempo de oração, pedindo para que Deus fale com você nessa noite. Talvez você chegou aqui um pouco atrasado, correndo com várias coisas. Eu queria te convidar nesse momento a você acalmar o seu coração, se desligar de todos os problemas, tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Você se concentrasse apenas nesse momento, você possa servir e adorar o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esse final de tarde. Obrigado porque a Tua graça tem nos assistido, tem nos alcançado, Pai. E o Senhor nos trouxe aqui. E obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de num domingo à tarde estar reunidos aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado, Pai. E que possamos, ó Deus, deixar tudo lá fora e nos concentrarmos apenas em adorar o Senhor e aprender um pouco mais e sair daqui edificados pela Tua palavra, Deus. Acalma o nosso coração. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E convidar você que trouxe a sua Bíblia ou o seu celular, abrir no Salmos 46, capítulo 46 do livro de Salmos. E você que encontrou, queria convidar você a se colocar em pé, para juntos nós fazemos essa leitura desse capítulo. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja continua com os pares, e assim nós vamos até o versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Todos juntos, versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bem, queria convidar você a se sentar. Diante desse texto que nós lemos, eu gostaria de fazer umas breves considerações. Deus é o nosso refúgio. Do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 2, portanto, não temeremos. Versículo 3, ainda que tumultuem as águas, Deus, Ele é o nosso refúgio. Nós passamos aí nesses dias, né? Ainda estamos passando, né? Eu lembro que antes das eleições chegar, eu falei assim, não vejo a hora de chegar dia 30 logo, para ver se acaba isso. Que era tanta coisa, e chegou dia 30 e parece que o dia 30 não passou ainda. Estamos vivendo esses resquícios. Talvez você tenha enfrentado lutas, dias terríveis, dias difíceis. Mas o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Entregue aquilo que tem te afligido, coloque diante de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O segundo ponto aqui, versículos 7 e 8, vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Independente daquilo que nós estamos passando e vivendo, pensando que nós não vamos conseguir suportar, Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. Ele é o nosso refúgio. Para onde nós pensamos que muitas vezes algumas causas são ali impossíveis, elas são possíveis. O Senhor Deus está conosco. É só você fazer uma autoavaliação, olhar para aquilo que Deus tem te dado, para aquilo que Deus tem te livrado, para aquilo que Deus tem te abençoado. Você vai ver que Deus, Ele está comigo e com você. E agora do versículo 10 aqui vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria convidar você a aquietar o vosso coração. Nós muitas vezes não podemos resolver algumas situações, mas Deus, Ele pode. E nós somos desafiados a acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração e saber que eu sou Deus. É isso que o versículo vai dizer. E diante desse texto, eu queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse naquilo que tem te tirado o sono, naquele problema que você não sabe como resolver, ou daquela situação que você está passando já faz alguns dias. E eu gostaria que você se lembrasse do que nós falamos aqui, que o nosso Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Nós precisamos clamar a Ele. O Senhor, Ele está conosco. E nós precisamos aquietar o nosso coração e ter a certeza e saber que Ele é Deus. Coloque isso diante do Senhor nesse momento. Peça para que Ele realmente acalme o vosso coração. Peça para que Ele te lembre constantemente que Ele é Deus. Que não precisamos temer, porque Ele é a nossa fortaleza.
Senhor Deus e Pai, nós nos reunimos diante de Ti, Senhor, sabendo da Tua grandeza, do Teu poder, Pai. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é o nosso refúgio. Então o que nos falta, Senhor, para vivermos uma vida plena, confiando no Senhor? O que nos falta? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos apropriarmos dessa verdade, Pai. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que socorre o necessitado, aquele que dá pão ao que tem fome, paz ao aflito. É aquele que desperta o que dorme. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor, na Sua palavra. Socorre-nos, Senhor. Desperta-nos, Pai, para que possamos ter uma vida, Senhor, segundo a Tua vontade. Que no lugar de nos ocuparmos, Senhor, com discussões vãs, que possamos dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Que no lugar, Senhor, de procurarmos refúgio em qualquer outra coisa, Senhor, que fechemos as portas dos nossos quartos e que busquemos refúgio, Senhor, na Sua presença. Precisamos aprender a depender do Senhor, Pai. Só se aprende a confiar confiando. Ajuda-nos a ter essa disposição, Pai, no coração. E tudo isso para quê? Para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Aqueles que estão à nossa volta vejam, Pai, que onde há o desespero impera a paz no nosso coração. Que onde há a agonia, a angústia, reina a alegria, Senhor, em nossos corações. E que isso contagie, Pai eterno, aqueles, Senhor, que estão à nossa volta. Leva-nos, Senhor, a termos empatia uns com os outros. Muitas vezes o desespero nasce de uma vida egocêntrica, uma vida que é vivida apenas para si mesmo. Mas o Senhor nos chama para fora, nos chama a pregar a Sua palavra, e à medida que vamos pregando, vamos confiando, e à medida que vamos confiando, vamos expondo a Tua verdade, Pai, e nos alegrando com aqueles, Senhor, que sofrem. Que o nosso sofrimento sirva de exemplo, Senhor. Que o Senhor diz que nós não somos aqueles que se desesperam, Senhor, mas os que confiam, aqueles que mantêm os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova o nosso espírito, Senhor. Fale ao nosso coração, Pai. Que ao invés de fingirmos que está tudo bem, possamos prantear, Senhor, na Sua presença. Ao invés de murmurarmos, Senhor, que possamos sempre nos lembrar dos Teus feitos, para que a tristeza não seja grande demais. Quer venhamos a sorrir ou a chorar, Pai, que tudo redunde em Sua glória. É o que nós Te pedimos, Pai. Agradecidos de que o Senhor nos ouve. Aclara, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Versículo 8 vai dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Nosso Deus, Ele é um Deus fiel, e Ele prometeu que estaria conosco.
Eu queria te convidar a ficar de pé e juntos nós entoarmos o hino de número 32, declarando que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel assim. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Podemos assentar. Livro de Salmo, capítulo 51. Salmo, confissão e arrependimento. Salmo 51 vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nesse momento, é o momento de você confessar o seu pecado e agradecer a Deus por ter enviado seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse momento, juntos, adorando o nome dEle. Então feche seus olhos, confesse seu pecado ao Senhor e agradeça a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, aquilo que vai contra os Teus ensinamentos e a Tua palavra, e que muitas vezes nós cometemos pelas nossas ações ou até mesmo pelas nossas omissões. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Limpa, Deus, o nosso coração. E nós queremos agradecer pelo perdão que o Senhor nos dá. Nós queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, vertendo o seu sangue, perdoando os nossos pecados. E mais do que isso, nos dando uma oportunidade de um dia vivermos eternamente com o Senhor. Nós somos gratos, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, expressar essa gratidão em forma de oração, cânticos, hinos e louvores ao Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar cânticos ao Senhor. Mas antes, Salmo 148, vou ler apenas 2 versículos, não precisam abrir, apenas 2 versículos. Salmo 148, versículo 12 diz: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem-no o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Eu creio que você se enquadra em algum desses, ou moços, ou donzelas, ou já mais experientes, e as crianças. E aqui é um convite para todos nós louvarmos ao Senhor. Então faça isso com alegria, adore ao Senhor,
que te criou, que te salvou e que te trouxe aqui nessa noite. O primeiro cântico é um cântico antigo, né? Mas acredito que muitos conheçam. E você que veio preparado nesse momento para trazer o seu dízimo e a sua oferta, pode fazer isso neste momento. E a oferta missionária, hoje nós estamos lembrando, é o segundo domingo, né? Então você que tem o seu envelope vermelho, você que não tem, lá no fundo, creio que tem alguns envelopes. Faça isso com alegria. Traga à frente, também adorando ao Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
um homem segundo o coração de Deus. Amém. Vamos orar, nosso diácono de plantão. Oremos. Pai Santo, Pai amado, estamos agradecidos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos porque estamos aqui, porque é o Senhor que nos trouxe, ó Pai. E por isso pedimos a Tua bênção para que possamos prestar-Te um culto de louvor e adoração em espírito e em verdade, ó Pai. Que é assim que deve ser feito, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Também estamos agradecidos pelos irmãos presentes, pelos visitantes. Ó Pai, que a Tua palavra possa ir aos seus corações, trazendo paz, esperança, ó Pai. E principalmente, ó Pai, que a Tua palavra possa germinar nesses corações, ó Pai. Abençoe também os dízimos e ofertas que foram entregues aqui hoje. Que o Senhor, ó Pai, abençoe os irmãos que trouxeram. E abençoe aqueles que irão administrá-los, ó Pai. O Senhor os abençoe, ó Pai, para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Abençoe também o pregador da noite, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo os corações de cada um, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos e pedimos o perdão pelos pecados em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches da Tua paz. Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches
da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Amém. Próximo cântico, cântico antigo, mas muito verdadeiro, que nós devemos viver. Foi para adorar o Senhor. Para te adorar foi que eu nasci. E que nós possamos viver, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, adorando ao nosso Deus. Porque chegará um dia que nós estaremos continuando adorando Ele, mas na Sua presença e gozando eternamente. Vamos adorar nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregue ao Senhor todo o seu viver, todos os seus sonhos,
todos os seus planos, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio. Deus, nós, como cantamos, nada nós conseguimos esconder do Senhor. O Senhor conhece tudo, tem aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. E é verdade que muitas vezes nós andamos em desacordo com a Tua palavra, mas nós já oramos pedindo perdão, ó Deus. Cria, ó Pai, em nós um coração puro. Pai, não retire de nós a Tua presença e que o Senhor coloque cada dia mais vontade de Te buscar, vontade de estarmos juntos, adorando, exaltando o Teu santo nome, Deus. Porque foi para Te adorar que nós nascemos, foi para Te adorar que nós fomos criados, ó Deus. E que possamos, ó Deus, continuar adorando, cantando as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, até aquele grande dia, onde estaremos juntos, adorando, face a face ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor nos fortaleça, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Igreja, poder sentar. Ia chamar o pastor aqui na frente, vai trazer a mensagem. E assim ele já, peço para ele já orar também pelo culto das crianças. Meus irmãos, é sempre bom lembrar que as nossas crianças já estão participando da nossa reunião de culto desde o início e que agora elas apenas estarão se ausentando para ouvir a mensagem de forma apropriada a elas. Elas cultuam junto conosco na igreja. Gostaríamos também de suplicar nesse momento, não só pelas crianças, mas também pela a vida da igreja, a vida do trabalho do Senhor, do desenvolvimento da igreja, porque às vezes a gente olha as crianças e fica pensando assim, olha a igreja do futuro. Meus irmãos, as crianças são a igreja do presente, que precisam junto conosco caminhar para glorificar a Cristo. Fiquemos em pé, todas as crianças, tá? E aqueles que se sentem crianças
Não tem como, irmão, ficar em pé. Seu sentir não determina absolutamente nada. Mas as crianças, vamos orar por elas nesse momento. Podem ficar em pé, crianças. Pai querido, sê gracioso conosco e traz a alegria, o verdor, a energia que essas crianças têm para serem gastas na tarefa de sermos uma igreja que de fato apregoa o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre elas e que o Senhor fale ao coração delas da mesma forma como esperamos que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém. As crianças podem sair. Meus irmãos, nesses dias eu tenho tentado me deter em exposições que estejam diretamente relacionadas à política. Por que isso, pastor? Porque eu percebo que apesar das eleições já terem finalizado, a nação brasileira e também a igreja continua inquieta em relação ao tema. Se não vejamos, diante do resultado das urnas, quantos presentes estão tranquilos? Levantem uma de suas mãos. Um censo, 1,1%. Quantos estão ainda inquietos diante do resultado das urnas? Levantem uma de suas mãos. Quantos não estão nem lá nem cá? Então nós temos os indecisos. Então veja que esse continua sendo um assunto que está dividindo as nossas opiniões. E eu gostaria de falar sobre política nessa noite, mais uma vez, com base no texto de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Mas, para melhor compreensão, leremos o verso 15 e 16. Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 16, ficando aqui devendo os irmãos a exposição de Colossenses capítulo 1, verso 17 em outra ocasião. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, ou quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Que Deus assim nos abençoe na exposição da sua palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre a cosmovisão reformada, em especial a cosmovisão reformada sobre política. E a título de introdução é necessário que os irmãos entendam que uma visão de mundo biblicamente instituída tem por objetivo promover a vida em conformidade com o Evangelho, buscando continuamente reformar todos os aspectos da nossa existência à luz das Sagradas Escrituras, conforme se encontra em Atos capítulo 17, versículo 11. E isso inclui o que compreendemos como política. Acabei de ler com vocês um pequeno trecho da introdução da revista que nós temos usado para fazer essas exposições, revista que eu tenho recomendado aos irmãos que comprem e leiam, da editora Cultura Cristã, com esse tema: cristianismo e política. Todos devíamos ter e ler esta revista. Mas quando nós olhamos a perspectiva desse autor, nós nos perguntamos o que necessariamente ele quer dizer com uma visão bíblica sobre as coisas e em especial sobre a política. E a gente começa dizendo que, na realidade,
do modo bíblico de ver as coisas, nós tomamos a palavra de Deus como parâmetro norteador da nossa leitura do mundo. E aí, 3 temas vêm à nossa mente quando nós estamos usando este óculos para analisar e interpretar o mundo: criação, queda e redenção. Por criação, é necessário que nós entendamos que, de acordo com a perspectiva bíblica, nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus com perfeição e as coisas foram criadas no seu devido lugar. Tudo que Deus fez, diz Gênesis, foi bom. Tudo que Deus fez em relação ao homem foi muito bom, todas as coisas que Deus fez. No entanto, a própria narrativa de Gênesis diz que o homem caiu, desobedeceu, se rebelou contra Deus. A isso nós chamamos de queda, está em Gênesis capítulo 3. E o que é que a queda representa para nós? Que tudo aquilo que nós tínhamos constatado e visto como bom, como perfeito, como ordeiro, como no seu devido lugar, foi agora manchado e maculado pelo pecado. Inclusive as relações humanas, elas estão afetadas e destruídas por conta do pecado. E antes que você me acuse de não ter falado das flores, eu digo para você que o tema da redenção é quem traz os aromas, os sabores e a oportunidade desse mundo caído em pecado ser transformado e redimido. E se nós tivéssemos aqui já antecipadamente trazendo o conteúdo dessa mensagem, eu diria para vocês que redenção é sinônimo de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo e da forma poderosa e graciosa como Ele está redimindo o seu povo, a sua igreja, no meio de toda a humanidade, a despeito das situações favoráveis ou desfavoráveis que nós, como igreja, nós enfrentamos. Então, na cosmovisão reformada, essa visão tem essa tripla percepção a respeito das coisas. E quando nós usamos essa tripla percepção, a obra de Cristo então se evidencia. E agora que nós estamos analisando o cenário que nós estamos vivendo da política, nós precisamos entender que quem pode trazer direção, norte, esclarecimento e iluminação para nós não é necessariamente nem as plataformas dos políticos eleitos, os seus planos de governo, as suas promessas. Muitos desses eleitos que prometeram rios, fundos e tudo mais, já dizem: eu não falei isso, eu não prometi isso. Imagine na hora de concretizar e de consumar tudo aquilo que foi dito. E logo, logo a nação brasileira se esquece de tudo isso, que parece que todos nós temos uma amnésia coletiva. Sofrem mais aqueles que guardam essas memórias, essas informações, me parece. Mas quando nós olhamos assim, um cenário tão pessimista, tão complicado, alguns podem dizer: então não há mais esperança. Se nós olharmos pelo aspecto humano, não há mais esperança. Mas se nós olharmos no aspecto divino, e é isso que a cosmovisão reformada traz sobre política, nós podemos sim, e devemos sim, ter o coração cheio de esperança. Devemos sempre, meus irmãos, ter uma postura de submissão incondicional às Escrituras, sempre deixando que a nossa vida seja moldada pela vontade de Deus. E nesse sentido, alguns princípios norteadores precisam ser apresentados para nós nessa noite. Se nós desejamos olhar para esse cenário que está aí fora e olharmos de uma maneira pessimista, ou melhor, otimista. Se nós desejamos olhar com esperança, se nós desejamos olhar como sendo parte de um plano maior, do propósito de Deus de fazer convergir todas as coisas, em nome e para a glória e para o louvor
e para o engrandecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o primeiro princípio norteador da cosmovisão bíblica, e inclusive sobre política, é determinar que o caráter essencial da vida, das coisas desse mundo é expressamente cristocêntrico. Expressamente isso que o texto de Colossenses vem trazer para nós. Se você olhar o texto de Colossenses nos versículos anteriores, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, o Paulo vai colocar aqui: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que é que Paulo está fazendo aqui nesta carta? Paulo nunca havia estado em Colossos. Essa igreja, ela nasce resultado do trabalho de Epáfras, decorrência do trabalho desenvolvido por Paulo em Éfeso. Colossos não era mais, quando Paulo escreve essa carta, uma grande cidade ou uma cidade influente. Colossos já havia perdido o seu status para Laodiceia e outra cidade que eu não me lembro o nome agora nesse momento. E quando Paulo vai escrever a carta, ele está escrevendo de alguém que não havia estado ainda com esses irmãos, mas que quando escreve a carta, não só pontua situações que estavam acontecendo nesta igreja e que eles precisavam entender, como por exemplo, para a salvação, Cristo ou a obra de Cristo, a pessoa de Cristo é suficiente. Este é o tema central da carta aos Colossenses, a suficiência de Cristo para a salvação. E é interessante porque quando Paulo vai trazer esse elemento para aqueles irmãos, Paulo vai usar expressamente o argumento criacionista para defender a base de que todas as coisas foram criadas por Cristo e todas as coisas visam a Cristo. Primeira coisa que nós precisamos guardar, meus irmãos, nestes princípios norteadores, é que o mundo é o que é, existe da forma que existe, ele foi criado e ele é mantido, não por conta da minha pessoa ou da sua ou da humanidade, de maneira geral. O mundo foi criado, se mantém e alcançará o seu propósito por conta de Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Nada existe fora de Cristo. Cristo é Senhor soberano sobre todos os aspectos da realidade, sem qualquer exceção. E é nesse sentido que um teólogo chamado Abraham Kuyper, e diga-se passagem também político entre os demais cargos e funções que ele ocupava, vai textualmente colocar: nenhuma parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente fechada fora do restante, e não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclame meu. Então eu quero agora dizer para os irmãos que fazem parte do censo que fizemos aqui nessa noite, que estão inseguros com as urnas, que é de Cristo. Cristo diz meu. E aqueles irmãos que estão otimistas, que estão tranquilos porque aqueles que foram eleitos representam o objetivo ou simbolizam a sua esperança, eu queria desapontá-los e dizer: é de Cristo, é meu. E não desses que estão na situação, não desses que estarão na oposição, mas é
de Cristo o governo soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive e principalmente para nós brasileiros, sobre a nação brasileira. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê nisso, meu irmão? Então, se você crê nisso, tranquilize o seu coração, pense mais uma vez nas coisas lá do alto. Mas seguindo essa linha de raciocínio, agora nós temos a colaboração do Herman Bavinck. Bavinck, quando vai tratar a respeito desta compreensão, a respeito da cosmovisão cristocêntrica, ele vai colocar: a dogmática é o sistema do conhecimento de Deus como ele se revelou em Cristo. Ela é o sistema da religião cristã. E a essência da religião cristã consiste na realidade de que esta criação do Pai, arruinada pelo pecado, é restaurada na morte do Filho de Deus e recriado pela graça do Espírito Santo no reino de Deus. Portanto, na perspectiva do Bavinck, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é já o processo de restauração das coisas criadas e afetadas pelo pecado. Nós estamos sofrendo a redenção pela obra inaugurada por Cristo, pelo processo que vem acontecendo ao longo de milhões de anos, desde o momento em que o Senhor começou a restaurar a sua obra criada, porque já em Gênesis 3,15 nós já encontramos um sinal de que a redenção viria. Já se vivia na esperança do Messias. Quando o Messias chega, ele é visto, ele é reconhecido e crido. E hoje nós vivemos na expectativa de que o Messias já veio, já morreu, já se sacrificou, sua obra já foi realizada e que ele retornará na segunda vinda, para redimir a sua igreja, para julgar os povos e para julgar os povos consoante a sua justiça, com retidão, com equidade, porque somente Cristo tem esta prerrogativa. Primeira vinda de Cristo, ele veio para morrer por nós. Segunda vinda, ele vem para recolher os seus e para julgar a terra. Essa é a cosmovisão cristã sobre as coisas. E aqui, meus irmãos, cabe também um outro consolo. Nenhum destes que ascendem ao poder e que usa o poder recebido da parte de Deus, porque toda autoridade é instituída pelo Senhor, nenhum desses que usar o poder despoticamente, tiranicamente, de maneira injusta, deixará de receber a devida punição quando o Supremo Senhor se manifestar. Sequenciando a participação do Abraham Kuyper, do Herman Bavinck, agora nós chegamos a Francis Schaeffer. E Francis Schaeffer, um apologista conhecido da igreja cristã, quando vai falar a respeito da relação de uma cosmovisão com a vida em um âmbito prático, de modo aplicável, ele observa o seguinte: todas as pessoas têm seus pressupostos, e elas vão viver de modo mais coerente possível com esses pressupostos, mais até do que elas mesmas possam se dar conta. Por pressupostos, entendemos a estrutura básica de como a pessoa encara a vida, a sua cosmovisão básica, a lente através da qual ela enxerga o mundo. Os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade acerca do que existe. Os pressupostos das pessoas funcionam como um filtro pelo qual passa tudo o que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disso, a base para as suas decisões. E aí alguém pode perguntar: mas pastor, o que isso necessariamente tem a ver com política? Aí é que está, meus irmãos. A questão não é política. A questão é Cristo. Este é o principal tema da igreja. Porque até a política
se subordina a Cristo. Mas se você quer entender por que que as coisas são como são e por que que as coisas estão como estão, no que diz respeito ao exercício democrático, e quando as pessoas fazem as suas escolhas para os candidatos que elas fazem, ou de acordo com as ideias que elas absorvem, nós precisamos entender que isso se estabelece de acordo com a perspectiva de Francis Schaeffer, pelos pressupostos que esta pessoa tem. E aí essa equação pode ser agora melhor desenhada. Porque se a igreja está consciente que Cristo é suficiente para a nossa salvação, assim como os irmãos em Colossos deveriam ficar a partir da escrita dessa carta pelo apóstolo Paulo. Os irmãos precisam se tranquilizar diante do fato de que Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. E se nós quisermos nos alinhar a Cristo, quando nós formos tomar as nossas decisões ou fazermos as nossas escolhas, seja a respeito dos candidatos ou das bandeiras que esses sustentam, nós precisamos fazer de acordo com os pressupostos corretos. E onde é que nós nos encontramos? Mais uma vez, na palavra de Deus. Agora, meu amado irmão, se você não lê a palavra de Deus, você não entendeu absolutamente nada do que eu falei até agora. Porque é somente na palavra de Deus que nós vamos encontrar essas informações. E a questão é, meus irmãos, como que Colossenses nos ajuda esse trecho da palavra de Deus? Colossenses nos ajuda nos mostrando nesses versículos 15 e 16 o senhorio de Cristo sobre a criação. O Senhor Jesus é Senhor soberano, governador sobre tudo e sobre todos, e também sobre o Brasil. O Senhor Jesus é soberano e é governo sobre o governo federal, estadual, municipal, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Não sei se faltou algum poder. Esqueci, o quarto poder também. Esse que fica aí escondido, camuflado, e que sempre atuou com as notícias, não sei se você sabe de quem eu estou me falando, e que desde que o Brasil é Brasil, trabalha com a notícia falsa, a fake news. Sim, esse fake news que nós estamos vivendo aí, ele sempre existiu no exercício desse quarto poder. Mas tudo isso está debaixo do governo soberano de Cristo. Até as fake news, até os ardis, até as armadilhas, até as tentativas de engano, até a alienação do povo, nada, absolutamente nada, e a maldade do povo e a desonestidade do povo, todas estas coisas estão e sempre estarão subordinadas ao governo de Cristo. Nada do que se faz sobre a terra frustrará o plano redentivo de Deus, porque no final das contas, quando Cristo se manifestar, aqueles que viverem em justiça vão ser chamados: venham benditos do meu Pai, venham gozar aquilo que está preparado para vós. E aqueles que estão vivendo de maneira injusta, maldizente, maledicente, aquelas pessoas que estão vivendo para satisfazer os seus próprios interesses egoístas, aquelas que estão vivendo para si, que não reconhecem o senhorio de Cristo, essas vão dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque os seus, o Senhor Jesus conhece. Mas aqueles que não o servem, aqueles que não o seguem, aqueles que se entregaram à sua própria ignorância, à sua própria maldade e alienação, esses não pertencem a Cristo. Esses pertencem ao castigo eterno que está marcado para eles. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos descansar. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, faz o uso dos magistrados para governar todos os lugares, e embora cada governante responda pela sua magistratura, é Cristo quem, em última instância, tem o poder absoluto em suas mãos. E é interessante porque na história da República Brasileira, nós temos essa evidência. Muitos foram eleitos e nem mesmo chegaram a tomar posse. Muitos foram eleitos e tomaram a posse
mas nem completaram os seus mandatos. Muitos foram eleitos, completaram os seus mandatos, foram reeleitos e completaram os seus mandatos, e muitos jamais serão eleitos e não terão outros mandatos. E todos passam. E a miséria, e a injustiça, e a desigualdade social, e os temas correlatos e correspondentes que vêm desde que, não sei se desde o Brasil era república ainda, esses mesmos temas estão aí. Basta ler a história do seu país, do nosso país. Você vai descobrir que esses temas sempre estiveram pautados. E a resposta nunca esteve nos homens, meus irmãos, mas está em Cristo, porque somente Cristo tem o poder de transformar o coração dos homens. Porque todas as mazelas que nós temos no mundo é em decorrência da queda, do pecado e da maldade do coração humano. Mas Cristo, por sua vez, na perspectiva do que está sendo colocado aqui em Colossos, Ele é de fato soberano, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. A glória de Cristo estará expressa e está expressa em todas as coisas. A palavra que está sendo destacado aqui, meus irmãos, é exatamente a palavra pois. Verso 16 começa assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. E aí, seguindo aquela trilogia, criação, queda e redenção, nós apresentamos a primeira afirmação categórica que a Escritura traz para nós. A criação, da maneira como nós conhecemos, Cristo, Ele é o Criador. Mas não só isso. Veja, Ele também é o mantenedor de todas as coisas. Veja, tem mais, toda a criação está sob o seu poder. Nada, absolutamente nada pode fugir ao seu controle. E você sabe onde é que está o argumento irrefutável de que o nosso Senhor Jesus é supremo sobre toda a criação? Veja as palavras ou as expressões que o apóstolo Paulo vai usar aqui nesse texto. Ele diz: todas as coisas, tudo, criadas, criado, e tudo isso possui uma finalidade. O que é que diz o finalzinho do verso 16? Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Não foi para a sua glória, nem para a minha glória, foi para a glória dele. Eu não sei se vocês estão preparados aí para o futebol, né? Nós estamos, é uma coincidência, não sei porquê, irmãos, período de eleição geralmente tem muito pão. Perceberam isso? Vocês já perceberam isso? Que aumenta os projetos sociais, assistencialistas. Eu não sei porquê, mas todo ano que tem eleição, tem muito pão no período da eleição, sendo ofertado, dado, e tem uns nomes diferentes para pão, né? Não sei se vocês viram, cada ano tem um nome diferente, que é rebatizado aí esse pão, né? Agora parece que é um tal de bolsa, né? O pão virou bolsa de alguma coisa. Mas logo em seguida as eleições do pão tem o quê? Circo. Pão e circo. Onde vocês ouviram isso? Parece até que nós estamos vivendo na Roma antiga. Pão e circo. O que as pessoas se esqueceram é que quando elas continuam vivendo por pão e circo, as coisas não se transformam, não se modificam, porque Cristo não é pão nem circo. Cristo é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Cristo entrega esses que idolatram o Estado, o governo e que têm as suas esperanças na mão de algum homem. Cristo está entregando esses à sua própria sorte. Mas isso não deve ser assim, meus irmãos, entre nós. Nós confiamos nele, porque nós sabemos que tudo foi criado por Ele, e Ele é o propósito de todas as coisas. Louvado seja
o nome do Senhor por isso. É por isso, meus irmãos, que nesses 47 anos que eu me encontro hoje, apesar de observar os grandes obstáculos e desafios que nós temos para as nossas famílias, para a vida da igreja, para a sociedade do modo geral, para as cidades, para os estados, para o nosso país, para os outros países deste mundo, para os continentes, para até mesmo os oceanos e também os céus, nós podemos tranquilizar e confiar de que o nosso Deus continua governando soberanamente. Se tem uma doutrina que é apregoada e falada e ensinada na igreja reformada, é a doutrina da soberania de Deus. Amém? Sabe o que é que vem do lado dessa doutrina? Responsabilidade humana. Devem caminhar junto, de mãos dadas. E essa responsabilidade humana, ela surge a partir do momento de que eu descubro que é nele, que é por meio dele e que é para ele. O que é nele? O nele aponta para o ensino de que todas as coisas foram criadas, estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Cristo é o centro de unidade e harmonia no qual o universo foi criado. Ele não é somente o único pelo qual todas as coisas vieram a existir, ele é também o único que faz com que todas as coisas continuem a existir. Este é Cristo. Cristo é o sustentador de toda a criação, nada escapa do seu campo de ação, nada está além do seu controle soberano, tudo está sobre o seu poder criador. E algum engraçadinho nessa noite podia perguntar: mas pastor, até a política brasileira? E a resposta, meu amado irmão, é sim. É sim. A igreja não deve ter medo de afirmar isto. William Hendrickson, comentando aqui, ele vai dizer: podemos concluir que em relação a Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é seu ponto de referência. E a expressão é nele. Segunda expressão, por meio dele. Descobrimos aqui, meus irmãos, que Cristo é o agente mediador da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, de João capítulo 1, verso 3. Desse modo, a atividade criativa do Logos é a atividade de Deus por meio dele. Veja só o que é que Hebreus capítulo 1, verso 2 vai nos dizer. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Foi através dele. Quando o Senhor Deus, no conselho da Trindade, está criando todas as coisas, Cristo é o agente da criação divina. Nesse sentido, meus irmãos, é necessário que nós entendamos a grandeza da habitação de Cristo no meio da humanidade. E vimos a sua glória, cheio de graça, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Não dá para ser de outro modo. Mas a terceira e última expressão é para Ele. Cristo é o alvo e a razão final pelo qual toda a criação se move. Jesus é o objetivo, o ponto de consumação e o propósito da existência de toda a criação. Nesse sentido, meus irmãos, preste bem atenção. Apesar das nossas más escolhas, do nosso insucesso, no sentido moral, intelectual ou até mesmo político, nós temos a absoluta certeza que até mesmo o nosso insucesso e nosso fracasso enquanto humanidade cooperará para o bem, porque todas as coisas, inclusive as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De modo que se Ele é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, não nos dará com ele todas as coisas? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será morte? Será fome? Será nudez? Será perigo? Ou espada? Ou poderes? Ou criaturas? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Entenda, meus irmãos, com estas afirmativas, nós precisamos chegar a uma conclusão. E aqui eu quero concluir essa mensagem com as palavras também do comentarista William Hendrickson. E ele diz: concluímos que Cristo não é apenas aquele a quem todas as coisas devem a sua origem, como agente divino na sua criação, mas é também o alvo da sua existência. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas. Vou repetir: concluímos que Cristo não é apenas aquele a quem todas as coisas devem a sua origem como agente divino na sua criação, mas é também o alvo de sua existência. Ele é Senhor soberano de todas as criaturas. Queria convidar a igreja, desafiar a igreja nesses dias, para nós sermos mais politicamente ativos. Aí alguns vão dizer assim: ah, pastor, o senhor está querendo chamar a igreja para ir para alguma mobilização? Não, meus irmãos. Como é que a igreja é politicamente ativa? A igreja é politicamente ativa quando ela ora. Quando ela ora pelas autoridades instituídas. E você sabe a quem é que a igreja vai clamar? A Cristo. A igreja, ela é politicamente ativa quando ela pega esses princípios norteadores, essa cosmovisão cristã sobre as coisas, sobre o mundo, inclusive sobre a política, e ela vive neste mundo de acordo com esses valores e com esses princípios. Quando as pessoas estarão endeusando homens, nós vamos estar dizendo: tudo veio por ele e é para ele. Agora, nesse período, nós temos os atletas de Cristo, né? Os gols são tão sofridos nesses campeonatos que alguns levantam um dos seus dedos para cima e dizem assim: é para ele que está sendo feito aquele gol. Vocês já viram isso? Sim ou não? Que tal a gente começar a dizer assim: é para ele a minha vida, o meu testemunho, o meu comportamento, a maneira de fazer negócios, a maneira de me portar nas relações públicas e privadas, a forma como eu lido com o meu dinheiro, a forma como eu lido com o meu emprego, a forma como eu lido nos meus relacionamentos dentro e fora da igreja, nos meus relacionamentos familiares. Que tal a gente começar a dizer assim: é para ele? Será se com essa atitude esse Brasil muda? Porque saiba, meus irmãos, não só feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas muito mais feliz é a nação que, entendendo isso, sabe que Cristo é o Senhor da nação que nós estamos hoje habitando. Porque certamente só Ele pode, porque tudo vem dEle e é para Ele. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, tua igreja se reúne nessa noite e nós aqui estivemos, ó Deus, expondo a tua palavra, também compartilhando o pensamento desses homens, pensadores, que tanto abençoa a vida da igreja cristã na construção da sua cosmovisão reformada. E tudo isso, ó Deus, que nós falamos aqui se resume na pessoa do teu Filho Jesus, nesse que se apresenta como homem, 100% homem, mas que é também 100% Deus. Essa pessoa maravilhosa que não só habitou entre nós,
mas que entende e que conhece as nossas fragilidades e nossas fraquezas, e que nos convida a Ele e a descansar o nosso coração, quando Ele nos diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós cremos no Teu Filho Jesus, ó Deus, e descansamos nele, e esperamos que isso se torne uma realidade premente, hoje e para todos sempre, para o louvor da glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos finalizando a nossa reunião e temos alguns avisos. O primeiro aviso, meus irmãos, está relacionado ao fato de que ontem nós estivemos ali em Limeira, participando do culto de ações de graças, da jubilação de alguns pastores da nossa região, entre eles um conhecido da igreja, o reverendo Wilson Lizardo. O reverendo Wilson Lizardo já havia jubilado, havia sido feita essa jubilação durante o período da pandemia, e foi aproveitado esse culto de ações de graças para fazer referência. Estivemos ali com alguns poucos irmãos e fizemos a representação da igreja. Queríamos desafiar a igreja a se lembrar dos seus líderes e a externar o seu carinho de uma maneira mais efetiva pelos seus pastores. Vocês não precisam fazer isso comigo por enquanto, né? Porque nós estamos aqui. Mas com aqueles que não estão aqui, aprenda, meus amados, a se lembrar dos seus líderes, todos estes, pastores e presbíteros, diáconos, e expressar o amor, a consideração, lembrando sempre do resultado de suas vidas, lembrando sempre de imitar a fé que eles tiveram enquanto estiveram conosco, né? Foi o que nós falamos aqui pela manhã, para quem não veio na escola dominical. O segundo aviso está relacionado aos aniversariantes. Na semana passada nós tivemos o aniversário do nosso irmão Rubem, o nosso irmão Antoniel, Marjorie, Tainá Perissato e Janaína Cristina de Andrade, a nossa artista, né, que está em exposição as suas obras ali na Casa da Cultura aqui em Araras. Para essa semana, esses irmãos então já aniversariando, para essa semana estão abertos para convites, para almoço, churrasco e comemorações afins. Os irmãos Sofia Zimmermann, esse é um nome que eu nem sei se eu pronuncio direito, Zimmermann, alguma coisa assim, parecida. Abiquele Caroline, Ana Laura Mazzucato, né? Samara Rodrigues dos Santos. Então, os irmãos que estão presentes aqui já podem, é claro, receber os convites. Os irmãos fiquem à vontade de fazê-lo aí, né? Agora, se for chamar a Ana Laura Mazzucato, é importante lembrar que ela é casada, então o marido vai junto, tá? Só para os irmãos fazerem um cálculo aí da despesa. Nós também, irmãos, vamos ter o aniversário de casamento, no dia 18, 45 anos, bodas de Rubi. Gente do céu, é muito tempo, né? Nosso irmão Luiz Fernando e Eliana Recchia vão fazer 45 anos de casamento. Tá certo isso aqui? Eles parecem tão jovens, né? Mas devem ter casado bem cedo. No dia 19, nós também teremos o aniversário de casamento, bodas de latão ou lã, 7 anos de casamento do nosso irmã Tamires e do nosso irmão Carlos Alexandre, que estão só a capa da gaita. O Heitor veio assim, ó, com toda a energia, meus irmãos, estão assim precisando das orações dos amados, palavras de incentivo e alguns irmãos que possam contribuir com o sono deles, né? Estão revezando 2 por 2. Já pensou um negócio desse? Que o Senhor tenha misericórdia da vida dos irmãos, tá certo? Muito bem, esse é o segundo aviso. Terceiro aviso, meus irmãos, próximo final de semana nós teremos aqui na igreja a presença ilustre do reverendo Paulo Boschi e da sua esposa Natiele e do Ian. Isso? Pronunciei corretamente?
Vocês acharam que esse pastor tinha um nome complicado, né? Olha aí. Eu estou me realizando nessas coisas, hein? Os irmãos vão ter que aprender nomes diferentes agora. 3 nomes diferentes. Então, irmãos, por favor, estejam presentes para que a gente possa fazer uma boa recepção ao pastor, o futuro pastor desta igreja, a partir de 1º de janeiro. E nesse período eu vou estar pregando no aniversário da primeira igreja presbiteriana de Barreiras, no estado da Bahia. Então, por favor, os irmãos orem por nós. Nós vamos estar saindo aqui na sexta-feira e estaremos de volta na segunda-feira, pregando ali sábado e domingo, né? Então, por favor, irmãos, orem por nós. Terceiro aviso, já foi? Já foi o terceiro? Vamos ao 4º. Irmãos, a nossa igreja está desenvolvendo, nesse mês de novembro, uma atividade de ação de graças. Como é que nós vamos desenvolver essa atividade? Deixa eu perguntar aqui para você, responda com honestidade. Você se sentiu agraciado e abençoado por Deus esse ano? Mas assim, sim ou não? Sim. Muito bem, começou bem. Então, como é que nós vamos expressar nossa gratidão a Deus esse ano? Nós estamos juntando donativos, alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal, né? Aí você veja o que é que você usa. Então, nós estamos recolhendo esses donativos que nós vamos abençoar famílias nesse período em ação de graças ao nosso Deus. Se estamos vivos, se estamos preservados nas nossas faculdades, se nós estamos tendo condição de sobreviver, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a igreja pode ser instrumento para abençoar a vida de pessoas e famílias que ficaram numa situação bastante delicada nesse período que vivemos aí de pandemia. É tarefa da igreja também o braço de misericórdia e compaixão. E vamos fazer isso este ano. Está bem assim, meus irmãos? Posso contar com vocês? Palavra mesmo, né? Vamos honrar as calças e as saias. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Os irmãos podem começar os donativos. Ah, pastor, eu quero entregar um caminhão. Não tem problema, meu irmão. Traga. Eu quero entregar um caminhão de cesta básica, por conta que eu tive um ano muito abençoado. Não se preocupe, nós vamos encontrar quem precisa. Se não achar nesse estado aqui, a gente acha no outro vizinho. Tá certo? Mas não deixe de contribuir, trazer com alegria e generosidade, para que nós possamos assim contribuir com as famílias que estão necessitadas. E por último aviso, não tem mais aviso, vamos ficar em pé e vamos orar. Tá? Como é que nós vamos dizer para os visitantes? Sejam sua presença venha no próximo domingo, meus irmãos. Eu estou acrescentando a cada dia uma frase nova. Boa noite, visitante. Sua presença venha nos visitar no próximo domingo. Beleza? Cumprimente, falo com o visitante, procure saber quem é ele, o nome dele, de onde é ele que mora, de que cidade ele está falando. Você? Combinado. Final da reunião eu vou estar ali na porta para cumprimentar também você, presente, visitante ou não. Vamos orar. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo nessa noite. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que a ação consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja sobre nós, povo de Deus. Amém.